que o mundo traria maravilhas, mas não sabia que tornaria as maravilhas seriam coisa tão ordinária. E é exatamente isso, olha o que a gente está fazendo aqui, se comunicando em tempo real e tudo. E a gente não liga para isso, a gente nem pensa que isso aqui seria algo extraordinário. Isso que é The Great Enrichment, né? Então, a pergunta muito é, da onde vem isso, como é que isso foi possível? Então, tá. Então, Luigi, eu vou compartilhar aqui. Deixa eu só falar um pouquinho sobre a McCloskey, talvez. Só algumas palavras. A McCloskey é uma das pessoas mais interessantes que tem. Eu tive a sorte de conhecer ela em Illinois, quando fiz meu doutorado, porque o meu orientador é historiador econômico, então ele tinha um workshop de história econômica, que inclusive foi onde eu comecei a aprender a gostar de fazer pesquisa. Assim, as aulas e tudo são muito bons e tudo, mas o que realmente eu acho muito importante, e a gente é muito ruim nisso na UNB, que a gente tem pouco, são seminários. Seminários onde você convida alguém de fora que apresenta algo novo, algo incompleto, algo inacabado, os outros criticam no espírito correto, construtivo, e daí eu acho que essa é a coisa mais importante que tem. E aí um dia convidaram Donald McCloskey. Então chegou Donald McCloskey, que a Deidre McCloskey era o Donald McCloskey antes, e ele chegou lá, e tem uma hora, eu me lembro que ele falou assim, eu queria que vocês peguem os seus American Economic Reviews, que ele sempre foi um cara da retórica, de falar sobre retórica, economia, narrativas, e um crítico muito grande de tudo. Na verdade, ele sabe que ele critica absolutamente tudo. E ele falou que quer criticar essa fixação com econometria, com estrelinhas no p-valor, né? De sair rodando regressão e ficar olhando, meu tem 3 estrelinhas, meu tem 2 estrelinhas, em vez de realmente a economia que está por trás daqueles números. Então, ele falou assim, eu quero que você faça o seguinte, pega uma gilete, pega todos os American Economic Reviews e corte todas as estatísticas T's e p-values e joga fora, porque isso não é importante. Eu achava ótimo aquilo, porque eu estava penando para aprender economia, e ele estava me oferecendo ali a promessa de não ter que nunca fazer aquilo. Bom, aí eventualmente ele virou Deidre McCloskey e você vai tem uma visão bem diferente de tudo. Até uma coisa muito boa, eu me beneficiei muito, tem uns livros sobre como escrever bem em economia. Um livro bem fininho, eu não consigo me lembrar o nome, mas eu lembro de várias lições que eu uso até hoje. Uma delas é sentenças curtas. Sentenças curtas. A gente tende a achar que para escrever bonito tem que ter essas sentenças grandonas com objeto nos lugares mais esquisitos que tem. Não, sentenças curtas. Segunda coisa, escreva um trabalho. Depois leia ele e vai tirando coisa, vai tirando. Veja, a cada cláusula se pergunta, isso aqui está fazendo alguma coisa? Eu preciso disso? Isso aqui já não está implícito em alguma outra coisa? Já não está repetindo alguma outra coisa? E é impressionante o quantas vezes está. E você pode tirar, e tirando você não perde nada. Você ganha clareza a maioria das vezes. Então, essas duas coisas. E a terceira coisa é não use voz passiva. Sempre voz ativa. Voz ativa. A gente no Brasil tem muita mania de usar voz passiva. Em português até não fica tão ruim. Voz passiva funciona melhor em português. Em inglês fica horrível. The conclusions will be shown in the last section. The conclusions will be shown. Não, I will show the conclusions in the next section. Sempre deixa claro quem é o sujeito que está fazendo aquilo ali. E aí dá mais clareza, mais fluidez. Professor, uma coisa que eu achei interessante nesse texto sobre como escrever da McCloskey é que ela fala que o melhor escritor... Você se automutou de novo. Oi, desculpa. Ela fala que o melhor escritor da economia é o Keynes. E muita gente critica a escrita do Keynes, né? Então, ela está escrevendo ali, ensinando ali o que ela acha que é uma boa escrita. Mas talvez a opinião dela não seja... não é unânime, claramente. Mas ela tá falando da linguagem, né? Não do conteúdo, necessariamente. Sim, mas essa é a questão. Muita gente critica a escrita do Keynes. Fala que ele é confuso e tal. As citações e para McCloskey é maravilhoso.
As citações que eu conheço de Keynes são ótimas, são muito boas. É quase poesia. Ok, Luigi, pode seguir em frente, então. Desculpe, só... Por que eu optei por esse texto, por esse debate, em vez de pegar textos direto? É porque eu achei... Eu acho que eu aprendi mais lendo esse debate. Eu não li os livros são muito grandes e não são fáceis de ler também, é muito erudito, cheio de detalhe. Então, eu achei mais fácil fazer assim. Tem também, eu queria dizer, umas 4 pessoas fizeram comentários sobre o texto. Eu não tive tempo de ler, então, se você fez um comentário e quer depois fazer, dizer alguma coisa, seria bom. Beleza. Posso começar? Pode começar. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar um debate, na verdade, entre a McCloskey, os economistas John Nye, Donald Boudreaux e o Joe Mulkey, Ideias sobre Ideias. O conteúdo se trata da trilogia da McCloskey, Bourgeois Era. E, começando pelo Lead Essay, Donald Boudreaux, que fala que por muitos anos foi suscetível a ideias fracas, se referindo à aceitação da conta institucional do crescimento econômico sob o ponto de vista de Douglass North, e também de abordagens históricas que explicam a Revolução Industrial e o sucesso na Grã-Bretanha, como em Macfarlane, que vai corrigir essa concepção de que o individualismo anglo-americano é atribuído à Revolução Gloriosa. Na verdade, ele tem uma origem anterior ainda, no século XIII. Harold Berman, que tem um volume completo em Direito e Revolução, explicando como a competição entre fontes de governança desenvolveram, antes do século XVII ainda, um sistema complexo de leis e propriedade, que ganha elogio até hoje de quem é entusiasta do livre mercado, inclusive. E Benson, que também, nesse mesmo sentido dos demais, atribui desenvolvimento espontâneo da lei e do direito de propriedade privada a um período anterior ao Tudor ou Stuart. Esses 3 autores até vão um pouco além, eu acho, nas ideias de Douglass North. Tem uma abordagem mais histórica para explicar a Revolução Industrial e o sucesso na Grã-Bretanha, mas nada se compara ao argumento trazido por McCloskey. Donald Boudreaux tinha achado sensacional todos os argumentos anteriores, mas o que a McCloskey traz realmente é inovador. Ela fala que a fagulha do mass flourishing, que é esse conceito para além de bem-estar econômico, não se deve limitar a argumentos que a gente já conhece, como governo pequeno, propriedade privada e Estado de Direito. Esses argumentos são insuficientes para explicar o sucesso inglês, porque essas instituições já existiam e muito provavelmente já existiam desde a Batalha de Reading, em 871 depois de Cristo. Então, o que ajuda a explicar o sucesso, e o sucesso em solo inglês especificamente, é uma mudança da opinião pública acerca da dignidade de quem trabalha com comércio, uma mudança de ideias. E, nesse sentido, Donald Boudreaux ajuda a entender a ideia com a dishonor tax, o imposto de desonra, que era cobrado a todos aqueles que se atrevessem a buscar lucro pessoal a partir da desonra de trocas impessoais no comércio. Até o século XVII, quem ganhasse a vida através do comércio não tinha nenhum respeito, eram pessoas toleradas, porém mal vistas e mal faladas, sendo muito mais honroso se sujar de sangue na guerra ou coletar impostos de uma forma totalmente preguiçosa, como a nobreza fazia, ou simplesmente rezar, como o clero, do que trabalhar com lucro, que era um pecado. E assim como todo pecado, ele desincentivava a se praticar atividades em que ele recaía e tornava outras atividades com um custo de oportunidade menor mais atrativas. Por isso que, por muitos séculos, carreiras no comércio foram desincentivadas, e não que esse imposto de desonra fosse colocado de uma forma institucional pelo governo, mas era colocado pela própria ordem espontânea daquela sociedade. E dessa forma, não existia um great deal inovativo o suficiente e orientado para o mercado a ponto de se criar mass flourishing. Existia uma criatividade até o século XVII, mas era uma atividade que criava e não destruía nada, por ser muito educada e polida, enquanto o mass flourishing requer
essa criatividade que vai romper com o status quo. E uma vez tirado esse ônus das costas dos comerciantes, com uma mudança de mentalidade da sociedade, para se observar uma troca comercial que aconteceria de uma forma cada vez mais intensa. E daí o mass flourishing. Mas a teoria da McCloskey sobre a Revolução Industrial permanece suspeita, já que ideias talvez sejam muito imateriais para explicar a realidade material. Só eu? Não, acho que é o Luigi que travou, né? Vamos esperar um pouquinho ver se ele... É o dele que E está com travado. instituições formais... Luigi, você deu uma travada. Volta um pouquinho. Foi mais ou menos 40 segundos, 1 minuto. Uhum. Não, sobre a consideração que Malky fez acerca de instituições, talvez Boudreau e McCloskey estivessem corretos, né, se instituições significam instituições formais, ou seja, aquelas que regulam a relação entre rei e sujeito, entre governo e pagador de impostos e contribuinte. Nesse sentido, talvez eles estejam corretos. Só que essa é uma visão muito estreita, né, do que Douglas North trouxe, porque instituições são regras nas quais o jogo econômico é jogado, certas ações são recompensadas, outras punidas, e isso forma uma enorme matriz de incentivos que ajuda a determinar como todo mundo joga o jogo. Feita essa consideração, a resposta de Malky de por que a Inglaterra foi bem sucedida se divide em atitudes e aptidões. Na parte de atitudes, Boudreau e McCloskey foram relativamente bem sucedidos, a despeito de ter faltado a explicação de iluminismo, que eles não trouxeram, mas em aptidões onde fica claro quando instituições passam a importar. No caso do aprendizado, por exemplo, tocar instrumento requer tanto talento nato, esse talento muito provavelmente é distribuído de forma homogênea entre os países, a despeito de que condições de pobreza e outras condições estruturais afetam a manifestação desses talentos, mas requer treinamento também. E simplesmente antes da Revolução Industrial não existia escola, então como que instituição pode ser menos importante, como nesse caso? E com relação à corrupção, em 1700 a Grã-Bretanha era completamente corrupta por causa do mercantilismo que era desenhado para extrair recursos em direção a uma pequena elite no poder. 50 anos depois entra em declínio por influência do iluminismo, e depois, ainda no século XVIII, aristocratas ingleses, ao invés de expropriarem o lucro de empreendedores inovadores, como era de se esperar de uma elite medieval, deixaram empresários inovadores embolsarem os ganhos de capital. E 100 anos depois, em relação a 1750, o governo se via completamente livre de organizações do tipo rent-seeking no período mercantil. Ou seja, não dá para pensar em um debate Acemoglu de um lado com instituições e de outro lado McCloskey com ideias, porque instituições são fundamentadas em crenças e quando as crenças mudam, as instituições se adaptam. E é exatamente isso que aconteceu na Inglaterra, por isso o sucesso. A Inglaterra tinha meta-instituições que permitiram essa coevolução entre crenças e instituições. E essa interação também permitiu o surgimento na Europa da ciência moderna, em 1500, e posteriormente da Revolução Industrial. Algumas perguntas, considerando a parte de atitudes. Atitudes de quem exatamente que mudou com relação à opinião de quem exercia e da dignidade de quem exercia o comércio? Foi a população de uma forma geral ou foi talvez um modelo mais de cima para baixo, uma mudança de opinião do rei ou do clero que tenha desonerado esse pecado, né, das costas dos comerciantes? Como a transformação de nações mercantilistas e liberais para estados liberais modernos ocorreram? São as ideias que mudaram primeiro e depois a economia, ou talvez o contrário, as normas e atitudes mudam para se adequar a um sucesso econômico, como pode sugerir o caso da China? E para desfazer um clichê, mostrar que não é tão óbvia essa discussão, na pesquisa de John Nye, ele encontrou que na Inglaterra do século XIX existia muito mais protecionismo do que a França. Normalmente a gente atribui a França a um estado mais pesado, mas pelo menos no século XIX não, com relação à Inglaterra.
Para John Nye, ideias podem e devem importar, como e sob quais circunstâncias ainda é incerto. E com a palavra a própria McCloskey para explicar o que são ideias para ela, talvez ela possa ter sido mal compreendida. Ideia que regular a economia é uma coisa boa é uma ideia. A ideia que comerciantes, inventores são pessoas do mal é uma ideia. A competição perfeita é uma ideia em economia, assim como o socialismo é uma ideia. Para esclarecer também que instituições sim importam, Donald Boudreaux fala que ideias pró-burguesia e innovation friendly requerem razoavelmente um solo institucional fértil no qual possam se enraizar e colher frutos. Elas não podem simplesmente ascender, fagulharem e se sustentarem por elas mesmas. Nesse sentido, ele faz uma analogia de que ideias, skills, iniciativa privada e criatividade são arranha-céus de prosperidade. Instituições ruins e um governo ruim são um poderoso demolidor que destrói esses arranha-céus de prosperidade, não importa quando eles começaram a serem erguidos, independentemente da coragem, trabalho e conhecimento dos arquitetos e operários envolvidos na obra. Entretanto, a presença de boas instituições, ou seja, a ausência de demolidores, não é suficiente para o crescimento econômico acontecer e deve-se levar em conta características pessoais como coragem, tomada de risco, tolerância com sucesso material alheio, que são todas características necessárias para despertar indivíduos a fazerem o que é correto a ser feito, o que deve ser feito a fim de criar um ambiente próspero de negócios. Nesse sentido, que ética é um conceito muito central na tese da McCloskey. Ela, inclusive, recorre a um conceito de Adam Smith, na teoria dos sentimentos morais, que é o espectador imparcial. Eu, particularmente, acho que a McCloskey faz esse caminho de volta para essa discussão muito relacionada à moralidade, uma discussão até anterior à gênese da economia como ciência em si. E no espectador imparcial, basicamente é a nossa consciência, né, com que a gente está dialogando o tempo todo, questionando se a tomada de decisão foi correta, se foi errada, se bom ou se ruim. E talvez o ponto crucial da Revolução Industrial e do Great Enrichment, ou do milagre europeu, tenha sido uma mudança ideológica que traz um novo espectador imparcial, ou seja, um novo conjunto de valores, esse conjunto novo que desonerou os comerciantes. Instituições são uma mera cobertura se lhes faltar o bolo do costume da ética. E para responder a Moltke, ele que propôs aprendizado como uma instituição crucial para a Revolução Industrial, mas aprendizado era difundido por toda a Europa e propriedade privada também. Não está aí a explicação de por que a Inglaterra foi bem sucedida. E sobre a corrupção, ela sugere ver o experimento de Acemoglu e Robinson em Why Nations Fail, com as enfermeiras indianas que tinham um problema muito grande de absenteísmo no trabalho. E, a título de experimento, Acemoglu e Robinson instituem a instituição do ponto. No final do experimento, eles constataram que o problema continuava sendo recorrente, as enfermeiras acabavam combinando entre si para burlarem os horários, e eles concluíram que o problema aí, então, seria um desenho institucional, uma instituição mal desenhada, problemas relacionados a incentivo, enquanto que, para McCloskey, o problema é anterior, a falha de mercado é a ética. Por isso que o neo-institucionalismo precisa ser revisado, admitindo a ética e a retórica. É perturbador para McCloskey a redução de ideias e linguagem a poder e incentivos, como a conclusão do experimento de Acemoglu e Robinson possa sugerir. Gostos, atitudes, ideologia, ética e retórica não são estáveis ao longo do tempo e nem exógenos. E para isso um exemplo de toda a mudança de atitude que foi provocada pela incorporação da agenda feminista e ao debate, né, e toda mudança de ambientes corporativos de empresas e em outras esferas também. Ideias importam profundamente, instituições superficialmente, mas ambas importam. Alguns problemas ainda não tratados, a questão do individualismo. Países que não têm esse valor, como os países do Oriente Médio, jamais serão liberais, portanto, na média, jamais serão ricos e desenvolvidos por não serem liberais. E também da família nuclear como uma condição necessária, se não suficiente, para o sucesso de mercado, e aí entra um papel
da Igreja Católica muito provavelmente foi vital para o crescimento econômico e para o sucesso do Ocidente como um todo. John Nye ainda não se convenceu, né? Ele quer ouvir uma linha de raciocínio que justifique melhor esse timing de mudança de atitudes na Inglaterra, a ponto de ter sido a primeira a se industrializar e ter sido tão mais bem sucedida que a Holanda, que é o país que teria todo o pacote de valores liberais e burgueses. E uma possível resposta da McCloskey é que a mudança na opinião da elite inglesa do século XVIII, de antigas cortes elisabetanas para uma versão muito mais liberal, ajuda a explicar o sucesso inglês, devido à maior liberdade de contratos, em relação à legislação rígida e antiga das guildas, que mais atrapalhavam as guildas, né, do que ajudavam. E aí, nesse ponto, eu me pergunto se não seria um argumento um pouco pró-instituições da McCloskey, né, já que ela não está falando exatamente de ideias aqui, mas talvez, embora seja colocado isso de ideias versus instituições, eu acho que eles possam estar falando, bem na verdade, da mesma coisa, todos, né? E outra resposta dela é que o livre comércio internacional começa a se tornar respeitável, o que certamente não era compatível com o período elisabetano. Então, a Holanda não foi ou é mal sucedida do ponto de vista da McCloskey. No caso da China, foi um pouco de laissez-faire, que operou milagres depois de 3 décadas de um governo muito ruim, e mesmo porque o alto comando do Partido Comunista Chinês se torna, pouco a pouco, mais tolerante a mercados, né? E para isso basta ver o caso das ZES, as zonas de livre comércio na China, né? Que são muito mais, tem muito mais liberdade de mercado. Para Nye, os valores burgueses somente definitivamente não são suficientes. Não tem por que o caso da Holanda não enfraquecer a ideia da McCloskey de que valores e ideias são uma condição suficiente. Tudo bem que holandeses foram bem-sucedidos no tempo deles, prosperaram, tiveram valores burgueses, mas fica claro que somente ter valores burgueses não é uma condição suficiente para a Revolução Industrial, tanto que não foi a Holanda o case de sucesso. Além disso, os holandeses foram muito free riders no que ingleses, franceses e alemães criaram, especialmente em tecnologia. Para ele, na China, fica muito claro que são mudanças institucionais a chave para o crescimento econômico, mesmo que valores liberais fiquem totalmente para trás, já que nem a retórica totalitária do Partido Comunista, nem o seu funcionamento nos anos 80 parecem respeitar valores burgueses. O argumento de que instituições importam, e esse argumento ser tão popular, é porque ele, de fato, soa verdadeiro, e governança importa, não é porque o Banco Mundial recomenda acrescentar instituições e mexer, como a McCloskey falou em algum momento no texto dela. Ele também cita Seimoglu, John Moki cita Seimoglu, no exemplo da Coreia do Norte, Coreia do Sul, Nogales, no México, a cidade, e no Arizona, que basicamente são as mesmas pessoas, ou seja, muito provavelmente a mesma ética, muitos aspectos idênticos, mesma cultura, exceto em governos, por isso que um é bem sucedido e outro não. A maioria das críticas da McCloskey contra o Moki, sob o ponto de vista dele, são sem fundamento, porque as instituições na Inglaterra de 1700 eram, sim, melhores que as de 1200, elas não são as mesmas instituições, como eu falei no início, né, de que essas instituições todas do direito, do Estado de Direito, propriedade privada, existe desde a Batalha de Reading, provavelmente, só que essas instituições elas melhoraram muito, e na Inglaterra elas eram melhores também que as instituições alemãs de 1700. Ou seja, o Estado de Direito ele melhorou de 1200 até 1700, basta ver alguns indicadores de criminalidade e outros indicadores também. É bem verdade que havia aprendizado no continente todo e no mundo todo, aliás, mas essa instituição de aprendizado não era o mesmo modelo do inglês, que era um modelo de guilda fraca, contratos muito mais livres e self-enforcing, muito mais baseados na confiança entre as partes. O componente do iluminismo, nesse livro dele, ele fala do iluminismo, até onde eu sei, não foi um argumento muito explorado por McCloskey na trilogia. Se alguém até souber um pouco melhor e quiser falar sobre isso na parte
depois, né? Mas eu acho que ela não chega a explorar muito isso, e ele trata o iluminismo, Joe Mokyr, como muito fundamental para resolver esse enigma da grande divergência ou o milagre europeu. Cultura não pode ser entendida sem instituições, assim como instituições não podem ser compreendidas sem cultura. Como elas interagem ainda é um desafio para a próxima geração. Considerações finais para McCloskey. Existe uma dificuldade de mudança de ideias predominante, seja lá atrás com o mercantilismo, seja hoje com o populismo, contra os melhoramentos trazidos pelo comércio e pela inovação. Se instituições são ruins, ideias são sufocadas e crescimento econômico também. Ideias podem importar, independentemente de incentivos, como no caso das enfermeiras na Índia, em que o problema ali não era um problema de incentivos, instituições, mas sim um problema de ideias e de ética. Ideia não é a mesma coisa que cultura. No slide anterior, eu falando de Mokyr, eu mencionei cultura, e ele fala de cultura, que cultura importa, mas, na verdade, existe todo uma referência de literatura para o campo de cultura, para a ideia teórica de cultura em si e para a cultura. Então, não são a mesma coisa. E não seria necessário mudar ideologia ou ideias em um mundo no qual os políticos tomassem conselhos dados por economistas sem questionar esses conselhos. Com certeza não é o caso aqui. Espero que tenha ficado claro o que a McCloskey quis dizer com isso. Obrigado, e eu abro para perguntas. Ok. Então, obrigado, Luigi. Falar de debate, a gente pegou a opinião de várias pessoas. Mokyr a gente vai ver na próxima aula. Alguém tem algum comentário a adicionar a esse debate aí? Alguém que tenha feito o comentário, por exemplo? Eu não li ainda os comentários, mas tem uns 4 comentários. Não, eu posso falar, se for possível. Senhor. Diga. Parabéns, Luiz, pela apresentação. Eu acho um pouco problemática essa crítica que ela faz ao institucionalismo, porque ali naquele slide que você colocou em negrito lá, instituições apenas a cobertura de um bolo sem considerar os aspectos éticos. Eu queria saber aonde que ela leu a literatura do North que ele desconsidera ética, porque logo já em 1980, quando ele estava começando a publicar os livros, em 1980 tem o Structure and Change in Economic History, ele fala continuamente durante o livro que o modelo neoclássico não é capaz de resolver o problema do carona porque desconsidera a ideologia e que um novo modelo de ciências sociais necessita considerar valores éticos, morais, de comportamento e de crenças. Então, tipo assim, eu acho um pouco vago ela ignorar instituições baseado nessa justificativa de que a tradição nortiana só segue aí a cartilha metodológica do Samuelson de restrições e incentivos e por isso não dá para a gente colocar como uma explicação relevante da origem do mundo moderno. Mas não é isso que eles estão falando. Eles nunca falaram isso, nunca achei isso na literatura deles. Então, eu acho um pouco problemático. Se são só ideias que criaram aí esse salto de enriquecimento, tudo bem, pode ser. Mas eu acho que não é por essa justificativa que ela coloca. Ainda mais quando ela fala que esse novo institucionalismo é só uma agenda do Banco Mundial, em que você vai num lugar subdesenvolvido ou pobre, coloca uma instituição lá boa, tipo, que funcionou nos Estados Unidos e espera dar certo. De novo, em 2009, tem lá, a gente viu o Violence and Social Order, o North não fala isso, ele critica justamente essa proposta do Banco Mundial porque desconsidera as características idiosincráticas das sociedades, especialmente as crenças. Então, eu acho assim um pouco problemático, embora sim, ideias provavelmente importam, mas a gente pode checar isso com dados, enfim, não sei como é que está a literatura disso, mas sem considerar o papel das instituições, que com certeza mudaram entre 1600 e na época da Revolução Industrial, eu acho pouco provável que elas continuaram as mesmas. Mesma coisa que ela fala, no Egito Antigo já tinha direito de propriedade, mas será que é o mesmo? Eu acho assim acho essas comparações um pouco problemáticas, assim, e não sei, eu acho que eu fico mais com o Mokyr também nessa situação de que não tem como você explicar
a origem do mundo moderno sem considerar essas duas variáveis andando em conjunto. Foi mais ou menos, brevemente foi isso que eu falei no comentário. Obrigado. Parabéns pela apresentação. Mais alguém? Sabe um pouco como é que eu vejo isso? Assim, é interessante porque essas pessoas todas que estão debatendo aí, e inclusive as pessoas que estão invocando, tipo a Semogo e Robinson, na verdade, algum tempo antes, estavam lutando contra um inimigo comum e estava todo mundo juntos. Era o quê? Era um grupo de pessoas que estão dizendo, olha, a gente precisa incorporar instituições, precisa olhar essas outras variáveis não econômicas contra o mainstream de economia que era refratário a essas coisas. E aí, o que esse debate e o que a gente vê nesse tipo de debate hoje em dia, a guerra foi ganha, todo mundo admitiu que instituições são importantes, todo mundo incorporou isso, e agora, quando a gente vai debater, o debate fica muito mais detalhado, fica muito mais nas filigranas, né? Isso, às vezes, é exatamente como é que é a definição, o que um está usando de cultura, de normas, de instituições. Então, é uma guerra entre os vencedores da guerra, de certa forma, e aí por isso que, às vezes, você nem sabe exatamente, você não entende, assim, a Makowski, ela mesmo fala assim, olha, ela adora o Douglass North, ela aprendeu muito com o Douglass North, ela é grande amiga do Douglass North, sempre foi, no entanto, está ali criticando. E o Mulcahy também. A posição dela é muito parecida com a posição do Mulcahy, então, mas na hora de fazer um debate entre eles têm que focar justamente naquelas pequenas margens onde eles discordam, por isso que o debate fica assim. Bom, até falando sobre o Mulcahy, bem rápido, eu acho que ele que fala sobre a competição, o mercado de ideias, né? E eu acho que é exatamente isso, porque é claro que uma ideia sozinha ela não se sustenta, não precisa de mais pessoas pensando da mesma forma, precisa de um guarda-chuva de uma instituição para que ela se sustente ao longo do tempo, né? Então, quando ele fala do mercado de ideias, e de que as ideias são colocadas no mercado e que as melhores vencem, eu acho que é exatamente isso, né? É o fato de que as melhores ideias elas se institucionalizam e elas permanecem ao longo do tempo fundamentadas em instituições daí, né? Ótimo, foi muito bom você ter falado isso, porque no próximo aula vai ter o texto dele. Eu realmente recomendo ler eu gosto muito do Mulcahy, acho ele excelente. E esse texto é muito bom. Eu não botei o livro dele, mas o texto é essencialmente o mesmo argumento. E olha o que o Luigi falou. Quando as ideias se enfrentam, a melhor ideia vence. O que é isso? Isso é evolução. E o Mulcahy, ele explicitamente usa argumentos evolucionários que eu acho que está por trás de tudo isso. Inclusive, o argumento da Makowski, eu adoro esse argumento como é que ela chama, do desprezo ao trabalho, quando finalmente você conseguiu não se livrar do desprezo ao trabalho. Isso tem muito a ver. Eu penso nisso. Ela não usa essa linguagem nem essas metáforas, mas essa ideia de que nós somos social learners como a principal característica do ser humano. Nós ligamos muito para o que o próximo acha da gente, né? A gente não interage só no sistema de preços. Eu ligo muito se você acha que meu trabalho é desprezível. Eu ligo se meu vizinho tem um trabalho mais glamouroso. Eu tenho vergonha que meus filhos vão para a escola e vão dizer que a minha profissão é essa e eu trabalho com as mãos, e eu ligo tremendamente para isso. Isso pode parecer, isso é bobagem, isso não afeta, no fundo, as escolhas econômicas. E nessa literatura de cultura, dizendo, não, isso é a primeira coisa, está junto ali com conseguir mais bens. Então, eu sempre... E o Mulcahy dá essa roupagem explicitamente evolucionária nisso. Ok, então tá bom, obrigado. Se ninguém tem mais nenhum comentário, daí a gente se encontra, então, aula que vem. Só lembrando, a Mulcahy, The Market for Ideas, Acemoglu e Robinson, qualquer dos dois textos deles, o que estava antes no programa e o que está agora, são parecidos, sobre cultura, e o texto de portugueses, instituições portuguesas
os portugueses chegando na Ásia, como é que instituições coevoluem com cultura. A gente faz esses 3 papers na próxima aula. Não, professor, não, pode falar. Pode falar, Luiz. Pode falar. Não, aqui eu achei que ia ter um comentarista, eu acho que era o Fábio, se não me engano, estava na planilha. Mas aí, se não tiver, se tiver um tempinho, eu queria só fazer uma consideração. Desculpa, na minha cabeça eu tinha esquecido de... Eu pensei que não tinha. Tem algum comentarista? Eu acho que sim. Acho que era para ter, né? Bom, então... Eu tenho que ser mais organizado com essas coisas. Mas qual é o comentário, então? Não, eu acho que sobre o que ela fala que ela não está sendo bem compreendida com relação a ideias, e eu acho que ela fala de uma forma muito mais generalista. Ela, inclusive, tem palestras onde ela menciona muito, além de toda essa parte da retórica, que já era o campo de literatura dela, que, para mim, no fim, ela está falando sobre a mesma coisa, né? Ela está falando sobre retórica, sobre linguagem, né? E, no caso, você ter alguns preceitos mais liberais, né? Inclusive, mais recentemente, ela fala de uma forma mais aberta sobre o liberalismo. Eu acho que vem uma pergunta que é inevitável, né? Em toda essa discussão de cultura, que se para as nações serem bem-sucedidas, terem crescimento econômico, elas necessariamente precisam adotar uma determinada linguagem que é própria dos weird, ou se não, né, se tem outros caminhos possíveis, mas nem era isso que eu ia falar, que eu queria falar, né? Quando eu falei que eu acho que ela fala de uma forma mais generalista, ela usa um conceito que é do Zeitgeist, que é o espírito do tempo, né? Eu acho que ajuda muito a explicar tudo que ela está querendo dizer, né? Eu acho que quando as pessoas mudaram de uma forma geral, ideias e algumas concepções passaram a se tornar aceitáveis e passaram a ser desoneradas, né? Como a dignidade de quem trabalhava com comércio, que as coisas mudam, né? Então, eu acho que no fim ela está falando de um espírito do tempo, né? O espírito daquele tempo de uma forma mais generalista, né? Acho que é isso que ela quer dizer com ideias. E outra coisa é da importância de ordinary people, né, dentro da obra dela. E eu acho muito legal quando ela comenta que por que os engenheiros ingleses, americanos e holandeses são bem-sucedidos no seu trabalho, né? Porque eles são ordinary people, né? E eles poderiam ser, né? Eram talentos. A engenharia estava aberta a talentos que viessem do povo, diferente da França, né, que os engenheiros eram filhos da nobreza, e diferente do exército francês, que era bem sucedido porque também estava aberto a talentos, né, aberto a ordinary people. Então, eu acho que esse conceito é muito potente assim dentro da obra dela também, do lado de ética e outros. Mas aí eu acho que a Daisy ia falar, né? Deixa eu só fazer uma pergunta específica, Luigi. Você entende esse ordinary people como reservas de mercado, assim? Tipo, o contrário de reservas de mercado? Não. Acho que é algo mais simples, assim, menos... Não, acho que ela só está falando pessoas comuns, né? Ela está falando que é justamente esse poder que emerge do povo, né? Que os talentos estão aí, né? Eles não devem ficar justamente restritos aos filhos da nobreza, como seria o caso da França. Eu acho que eu interpretei mais nesse sentido. Mas então é meio reserva de mercado, né? Os nobres têm uma reserva de mercado para as profissões mais glamorosas, de certa forma. Já talento é aleatório na população, então um país que não usa esse talento está desperdiçando. Eu acho que seria em termos de classe social, não de uma regra do jogo, né? Que nem, por exemplo, a advocacia aqui no Brasil. Ok. O que eu gosto também quando ela fala assim que burguesia é sexy agora, porque a gente sempre usa a burguesia para criticar os outros. Você é um burguês, como se fosse pejorativo. E ela está dizendo, não, foi justamente a burguesia que conseguiu fazer isso. Mas Daisy, a burguesia é o povo, né? Daisy, você tinha uma questão? Eu tive a impressão que era a Daisy, mas não sei, eu acho que talvez tenha sido a Débora, né?
É que a janelinha aqui da Daisy tinha aparecido bem na hora. Aí eu acho que eu confundi. Então tá bom. Então, vamos ficar por aqui. A gente se encontra de novo terça-feira. Então.